e trabalho há muito tempo as questões raciais, porque vejo mesmo que no Brasil, segundo o IBGE, a maioria do Brasil é negra. Mas quando eu cheguei no Brasil, o marketing do Brasil lá fora era maravilhoso, que tinha uma miscigenação, que não existia racismo, que estava tudo resolvido. E quando eu cheguei aqui, esperava enxergar esses 54% de negros no Congresso, no Senado, no governo, nos boards executivos das empresas, na mídia, e achei menos de 1% dentro desses espaços de poder e 4% na mídia e sempre no papel da faxineira, da globeleza, do traficante de droga. Então, gostaria de convidar vocês a enxergar esses 6. Agora, imagina, vamos fazer uma pequena dinâmica lúdica, imagina um mundo ao inverso, onde tudo o que fosse feito pelos negros fosse considerado lindo, inteligente, maravilhoso, intelectualmente superior, esteticamente superior, e que todas as suas referências históricas fossem só com personalidades negras. Os inventores, os historiadores, Jesus Cristo, e vai assim dentro dos livros didáticos, toda a narrativa dentro das escolas, das universidades, está só com personalidades negras. E o branco está sempre no papel do escravo. Quando você abre a televisão, todas as suas referências da Marilyn Monroe, da Gisele Bündchen, do Silvio Santos, todos os apresentadores, os modelos, assim, todas as camadas da elite estão com negros. Quando seus filhos abrem a televisão, todas as princesas e protagonistas são negros. Mas de vez em quando, na Turma da Mônica, tem um pelezinho branco que aparece, mas nunca tem o protagonismo. Seus filhos entram nas lojas de brinquedos e todas as prateleiras são com brinquedos, super-heróis, Legos, Playmobils negros. Então, é só essa narrativa. Mas nós, negros, acreditamos em igualdade, em democracia. Somos contra cotas. Não queremos cotas porque falamos que somos todos iguais, que está tudo resolvido. E que os brancos são de mimimi, se vitimizam. Quando você vai na bancada de jornal, todas as revistas têm sua personalidades negras. Mas existe uma revista que se chama a Revista Raça, e essa revista, ela só fala de brancos. E nós achamos tão racista uma revista que só fala de brancos. Mas por quê? Somos todos iguais. Claro, somos contra cotas e achamos que a universidade está bem assim. Acreditamos em meritocracia. Como seria esse mundo? Claro que seria pesado, absurdo, chocante, incômodo e com muita pouca possibilidade de felicidade para os brancos. Hoje eu quero trazer essa dinâmica que pode incomodar durante uns minutos para ajudar vocês a enxergar esses 6 e o quanto é muito difícil para a população negra, que é de 54%, se sentir inclusa dentro desse mundo eurocêntrico, onde a branquitude se ignora como raça e onde os brancos têm muita dificuldade de se enxergar como parte de uma diversidade. Eles se acham a normalidade. E a normalidade, dessa forma de inferiorizar tudo o que não é como ela,
traz consequências pesadas. Por isso que hoje, nessa dinâmica, gostaria de convidar vocês a pensar o quanto, para ter um mundo feliz, precisamos realmente entender que estamos longe de reequilibrar nossa diversidade, nossa inclusão. Estamos longe ainda. E precisamos entender que não é só as cotas ou o governo que vai resolver. Precisa iniciar dentro de nós essa jornada. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.